Olá, meu nome é Daniel. Para quem não me conhece, eu moro em Portugal há mais ou menos 2 anos com a minha esposa e com o meu filho. Sou dono de uma imobiliária no Porto. Eu tive a ideia de criar o canal para o trabalho, né, com um viés profissional, para que eu pudesse expor ideias, experiências sobre a imobiliária. E ultimamente eu tenho enfrentado muitos problemas, e um problema muito sério que tem a ver com a imobiliária, e eu gostava de expor esse problema para vocês, mas eu vou deixar para um próximo vídeo, porque, pelo que vocês puderam perceber no título desse vídeo, eu tive um problema e eu precisei alterar a ordem dos vídeos. Antes de mais nada, eu preciso dizer que eu sou totalmente novo nessa questão de exposição. Para quem me conhece sabe que eu não tenho rede social alguma, nunca tive, e eu posso futuramente entrar em detalhes sobre isso e explicar essa situação, mas não vem ao caso agora, porque o intuito desse vídeo, primeiramente, é falar do problema que eu tive. Primeiramente eu vou contar, né, em um relato, vou tentar ser breve, e no final eu vou deixar o meu recado. Então, vamos ao fato. No dia 19 de julho, estava aqui no meu apartamento, e era um sábado, um dia normal como qualquer outro, e eu levantei da cama, fiz as coisas que eu faço naturalmente, não tinha apresentado nenhum sintoma. Eu conversei com minha esposa, com meu filho, tomei café da manhã, pequeno almoço aqui em Portugal, e fui tomar um banho. Só que o meu filho precisou usar a casa de banho, né, o banheiro, e então eu deitei minha cama e comecei a ver uns vídeos, notícias no telefone. Isso deve ter durado uns 5, 10 minutos. E então eu fiz aquele impulso para levantar da cama. E foi aí que eu senti o meu lado esquerdo do corpo totalmente paralisado, totalmente. É difícil explicar, mas faltava coordenação, faltava força. Então, enfim, eu naquele momento exato eu sabia que estava tendo um AVC e tentei manter a calma o máximo que deu, só que é muito difícil, porque ninguém espera passar por isso. Por mais preparado que você esteja, ninguém espera passar por uma situação dessa. E o meu primeiro reflexo foi gritar pela minha esposa e dizer que eu estava passando mal. E aqui um parênteses, porque eu acabei de dizer que ninguém se prepara para isso, mas eu costumava brincar com a minha esposa de situações, né, de eventualidades que pudessem acontecer com um ou com outro e como reagiríamos. E, enfim, para minha total surpresa, ela reagiu super bem à situação, apesar de ter ficado super nervosa, mas não mais do que eu, porque quando ela entrou no quarto, eu juro, eu achei que fosse ter um infarto, porque meu coração batia tão forte, tão rápido, que eu mesmo tentei massagear meu peito, porque eu achei que eu nem sei se é possível, eu acredito que não, mas o desespero era tanto que eu tentei massagear o meu próprio peito. Enfim, a minha esposa reagiu super bem, então ela entrou em contato com um casal de amigos que mora aqui, para que pudesse auxiliar com meu filho, e entrou em contato com o SNS, que é o Serviço de Saúde aqui de Portugal. E aí eu já começo a dizer, eu fui muito bem atendido em todos os setores desde que eu tive o episódio. Significa que desde o atendimento ao telefônico, ao serviço de saúde, aos paramédicos que foram na minha casa me levar até o hospital, aos enfermeiros do hospital, aos técnicos, aos médicos, eu só tenho gratidão pelo atendimento, fui muito bem atendido. E é importante que eu diga isso porque foi tudo pelo sistema público de saúde aqui de Portugal, e eu sei que muita gente pode ter essa curiosidade, né, de saber como é o atendimento. Foi excelente. Então, enquanto a minha esposa ligava para a CNS, eu, por vontade própria, comecei a fazer uns testes com a esposa, do sorriso, do abraço. Eu queria saber quanto que esse acidente vascular tinha comprometido os meus sentidos. Então eu não sabia se seria só uma questão motora do lado esquerdo. Então eu dizia algumas coisas para minha esposa para que ela me dissesse se fazia algum sentido. Então, em princípio, estava tudo normal.
Então fui removido de casa, levado até o hospital. E aqui mais um parêntese. Quem não sabe, a velocidade no atendimento no tratamento de AVC é diretamente relacionado com a recuperação do paciente. Então, a possibilidade do paciente ter menos sequelas tem a ver com o início do tratamento. E isso eu considero um fator, talvez seja um fator de sorte, porque eu moro a 1,5 km, mais ou menos, do hospital que é referência no tratamento de AVC aqui no Porto. E talvez isso tenha sido um fator essencial para minha recuperação. E então, fecha parênteses, fui levado para o hospital, fui atendido rapidamente na emergência e fui fazer o exame de tomografia. A tomografia, eu tentava manter a calma sempre, né? Mas essa altura minha cabeça já pensava na pior das hipóteses. Mas para quem me conhece, sabe que quando eu tô nervoso eu começo a fazer piadas, enfim. Eu brincava com a equipe médica, eu brincava com todos, eu tentava manter a calma. E o que me dava mais angústia é que o braço já voltava gradativamente os movimentos, né? Eu já conseguia suspender com uma certa coordenação, que eu não tinha quando cheguei lá. Mas a perna nada, né? Não parecia ter evolução alguma, nem 1%. Então, assim que eu saí da sala de tomografia, após o término do exame, a médica pediu que eu voltasse. E aí, meus amigos, como eu digo no Brasil, não passava nenhuma agulha. Os pensamentos voltaram, né? Então eu comecei a imaginar de novo as piores coisas. E então fui levado para a sala de emergência após esse segundo exame. E então a médica veio com a notícia de que realmente havia uma zona sombreada no lado direito do meu cérebro e que era exatamente a parte que comandava os movimentos da perna. E então ela disse, com as palavras dela, que eu tive um AVC. E, embora eu soubesse, né, que estava tendo um AVC, ouvir de uma médica, de um profissional, é diferente. Então eu desabei. Foi uma confirmação. Eu desabei a chorar. Fiquei sendo consolado pela médica. E então ela informou que eu precisava iniciar o protocolo de trombólise. Eu já tinha um acesso, então foram administrados ali alguns medicamentos, que eu não vou saber quais, que eles agem de forma a dissolver o coágulo no meu cérebro. Então era necessário que eu ficasse durante um período de 1 hora deitado, e esse medicamento sendo administrado de forma intravenosa. Eu fiquei calmo nesse momento, aguardei todo o processo, e quando terminou, a médica voltou e explicou a situação, por que ela pediu a segunda vez, né, que eu entrasse na tomografia. E aí foi a primeira vez que eu ouvi o termo carótido web, ou teia carotídea. Ela disse que na primeira imagem não ficou muito claro, então ela pediu que eu retornasse. E olha, se tiver algum médico a assistir esse vídeo, se puder contribuir, quiser fazer alguma correção, eu posso falar alguma incerteza, porque a minha opinião é uma opinião leiga, eu não tenho domínio do assunto, mas essa carótida web, todas as pessoas têm as artérias em determinado formato, e no meu caso, em uma das confluências ali das artérias, tem uma membrana, como se fosse uma rede, né? Por isso que é web, uma teia de tecidos que impede que o fluxo sanguíneo seja fluido, né? Linear. O sangue represa nessa membrana, e ao represar, o sangue coagula e provavelmente soltou ali um trombo e foi parar no meu cérebro. Essa é a explicação que eu consigo dar, enfim, se alguém quiser contribuir, eu agradeço. E então, a médica, após esse protocolo, né, esse tratamento que eu fiz de trombólise, ela informou que eu seria transferido para a ala de tratamento de AVC. E aí eu voltei a chorar, porque por algum motivo eu achei que pudesse ir para casa, enfim, tomar medicação em casa, não sei.
Então eu fui transferido para a ala do AVC. E lá foram os 2 piores dias de internação no hospital. É um setor com muito movimento, então eu tive que ficar muito tempo sem comer, sem beber água, deitado, porque era importante que eu facilitasse a chegada da medicação no meu sangue ao cérebro. Então era menos uma força atuando ali, né, a força da gravidade. Se eu ficasse deitado, as chances de dissolver o coágulo aumentavam. Então eu fui transferido para esse setor e não dormia. Eu fiquei no total 36 horas sem comer e me sentia fraco, cansado, entediado, porque eu não podia nem ter acesso ao telefone, porque, mais uma vez, eu não poderia nem levantar a cabeça. E então ali eu comecei já a praticar meditação. Eu sei que para quem passa por um AVC, ficar deitado quase 2 dias num setor sem telefone, sem distração, sem conversar com ninguém, pode ser uma besteira, mas é que nós não estamos acostumados mais com o ócio, né? Essa nossa geração não sabe o que é não ter nada para fazer. E sem nada para fazer, passando por uma situação dessa, os pensamentos eram horríveis, né? Então foram 2 dias bem tensos, bem tristes. Eu inventava coisas para o tempo passar mais rápido, eu decorava a fala de todos os médicos, fazendo o protocolo com todos os pacientes. Eu cantava músicas internamente, na cabeça. Enfim, fui transferido então para o setor de neurologia após o 3º exame de tomografia, que já mostrou ali uma melhora no coágulo cerebral. E eu fiquei nesse setor de neurologia por 8 dias, além dos 2 que eu fiquei no setor de AVC. E esses 8 dias foram os dias que eu pude crescer, evoluir. Eu tive contato com muita gente maravilhosa. E ali eu começava a perceber que eu poderia também ajudar os outros pacientes que estavam lá de alguma forma, enfim, conversando, dando suporte. E eu tive a sorte de ter 2 pessoas que dividiram o quarto comigo, que foram sensacionais, cada um na sua maneira. E eu vou fazer um vídeo depois explicando essa situação de cada um, se vocês quiserem. Mas eu aprendi muito diretamente e indiretamente com cada uma dessas pessoas. E, enfim, os médicos tentavam a todo instante descobrir realmente o diagnóstico, porque não poderiam me liberar sem que tivessem certeza, porque eu poderia ter um outro episódio, enfim, e poderia até ser pior. Então, nas visitas diárias dos médicos eram feitos aqueles questionários de histórico familiar, enfim. E aí, assim como foram os 2 primeiros dias na aula de AVC, voltavam as perguntas que me angustiavam. E apesar de já ter passado por um processo de luto no setor de AVC, ainda me atormentavam as perguntas que eram a respeito do álcool, do fumo, dos hábitos alimentares e atividades físicas. E são questões que para mim são básicas, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, sempre pratiquei atividade física, eu sempre procurei me alimentar bem, eu não consumo drogas, não fumo, bebo muito esporadicamente e teoricamente sou jovem, né? E isso foi um fator que chamou a atenção dos médicos, então por isso que era necessário ainda uma investigação mais criteriosa. E nessa hora, numa dessas investigações, a médica percebeu que eu tinha umas cicatrizes atípicas na perna, e ela dizia que não era normal. Eu dizia que eu tinha essas cicatrizes de jogar futebol a vida inteira, de levar pancada. E eu consultei a minha irmã, que me disse que tinha uma síndrome de hiperelasticidade e hipermobilidade chamada Ehlers-Danlos. E, mais uma vez, se eu tiver a falar algum nome errado, me perdoem. Essa síndrome tem um fator genético hereditário muito, muito forte, e pode ser que, já que ela tem, eu tenha também. E quando eu falei isso, os médicos olharam
de uma forma que eu estivesse a dar a pista final para eles. Então eles saíram e retornaram com novos exames. Aí coletaram sangue para fazer um estudo genético, para saber se eu tenho essa síndrome, que como ela é uma síndrome que tem a ver ali com a questão do colágeno, ela pode estar diretamente ligada à carótida web. E pode ser até que sirva para estudos futuros, né? Já tem, eu pesquisei depois disso, já tem muitos casos de AVC relacionados a essa síndrome, e só por ela, né? Agora, a carótida web pode ser uma consequência da síndrome. Enfim, eu hoje tenho a perna, o braço praticamente 100%. Eu tenho talvez um déficit de ter ficado um tempo sem movimentar o braço de forma adequada. Posso ter perdido ali massa muscular, enfim. Mas eu não percebo nenhum déficit de coordenação, né? Eu movimento normalmente. Agora, a perna é uma conquista diária. Já 2 meses se passaram de que eu saí do hospital. E eu tenho ainda alguns movimentos que eu não consigo fazer de forma plena. E se eu pudesse explicar de alguma forma, eu diria que eu tenho que reaprender a fazer alguns movimentos que eu fazia normalmente, antigamente. Mas esse tempo que eu estive no hospital, eu pude exercitar algumas questões que eu já havia perdido, eu não sabia que tinha, e uma delas foi a gratidão. Eu comemoro a cada dia de evolução. Não vou estragar o vídeo agora. E comemoro também por poder ter voltado para casa, de poder estar com a minha esposa, com meu filho. Eu pude exercitar, enquanto eu estive internado, a paciência, a resiliência. Eu tinha escutativa muitas vezes para os problemas dos outros, então eu pude também exercitar a empatia. E, enfim, o recado que eu quero dar para vocês é que, embora comigo tenha sido um fator congênito que tenha causado o meu AVC, o AVC está diretamente ligado aos maus hábitos, né? E a fatores como a obesidade, o fumo, o álcool. E o recado que eu tenho para dar para vocês é: cuidem-se. Comecem a ver essas questões o quanto antes, porque eu considero, apesar de tudo, que eu tive sorte. Então, as minhas sequelas hoje eu consigo viver bem. Mas quem me conhece sabe que eu não vou sossegar, né? Mas eu também agora quero aproveitar para agradecer não só as pessoas que me ajudaram no hospital, os meus amigos que me auxiliaram aqui, todo mundo que mandou mensagem, todo mundo que fez orações, enviaram energia boa e, nossa, obrigado mesmo. E esse é o recado. Enfim, eu não tenho familiaridade nenhuma com isso aqui, mas eu acho que vocês conseguem mandar mensagem. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser complementar com alguma coisa, fiquem à vontade, o canal está aí aberto. Tá bom? Beijo, cuidem-se.